Ei, os que eu vi, ô, irmão Teixeira, Deus abençoe. Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque cremos nessa graça, nesse favor, nessa misericórdia. Tu és absoluto. Tu és um Deus absoluto, Senhor. Reca, Shecai. Tudo o que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tu tens, tu te importas conosco também. Que esse amor tão grande revela-nos a nós, Senhor. Tu és tremendo. Então vem, Senhor, com o peso da tua glória e fala conosco hoje, nos muda e tira os fundamentos errados, ó Rei da Glória, e coloca os fundamentos do céu para que vivamos uma vida boa, agradável diante de ti, Senhor, porque tu verdadeiramente tens sempre algo muito bom para nós. Perfeito. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos começar aí em nome de Jesus, shalom, irmã Edna, seja bem-vinda, irmã Carmen, já falei. Glória a Deus, pastora Margarida, seja bem-vinda. Nós vamos começar a falar hoje, amados, a respeito de algo chamado idealismo. E às vezes a gente leva essa palavra idealismo como algo sempre, às vezes, bom, né? Ah, estou perseguindo um ideal, estou buscando, labutando, não é? A favor de um ideal. Só que eu quero falar do idealismo no sentido de um fundamento que segura as nossas vidas no passado ou em algo que Deus quer arrancar. Bom ou ruim, Deus quer arrancar. E às vezes o fundamento, shalom, irmã Lilian, Deus te abençoe. E às vezes o fundamento que está que Deus quer arrancar foi muito bom para nós, foi tão maravilhoso. E aí Deus vem e fala para nós: olha, mas eu preciso arrancar isso. E às vezes o fundamento não é tão bom assim, mas conforme nós formos falando, você vai entender o que queremos dizer, amém? Então, nós vamos tratar hoje do livro, vamos começar a tratar a respeito das portas e das fontes, ali do livro de Neemias. Então, se você já puder ir lendo esse livro, já vai te ajudar bastante. Pelo que, irmãos, precisamos entender ali Neemias, junto com o seu grupo, a sua equipe, que foi Shalom, Alfredinho, Deus abençoe, glória a Deus, um abraço do teu povo, glória a Deus por isso. Então, irmãos, você vai perceber aí nesse livro de Neemias que ele vai ter algumas estratégias para nós. É um livro estratégico, é um livro que vem com o nome Neemias, que quer dizer consolador, não é paráclito, se fosse no grego. Então, nós precisamos entender, Madaiane, seja bem-vinda, que o Senhor, ele vai trazer para nós uma reconstrução da nossa vida. Ele vai trazer para nós uma restauração para as nossas vidas. E esse livro de Neemias, ele talvez seja o maior balizador que possamos ter. Aquele que nos dá a base, nos dá os limites, nos dá o caminhar ali a respeito de como Deus quer tratar isso na nossa vida. Aqui você vai encontrar 12, 13 lugares de restauração, os quais Neemias foi passando e estabelecendo. Missionária Geni, Deus te abençoe. Ele vai passando e vai estabelecendo dois lugares, amados. Guarde sempre isso. Neemias é um homem que veio para restaurar os muros e ele vem restaurar portas. Mas isso profeticamente o que quer dizer? Muros quer dizer a proteção da sua alma. O livro de Neemias fala de restauração da alma. Nós, como recriados em Deus, no Espírito, precisamos agora de restauração de alma. E quando a Bíblia fala de muros, né? Edificai os muros de Jerusalém. Quem é esse muro? É justamente a proteção, os lugares que limitam a manifestação da Jerusalém de Deus que está dentro do nosso coração, que é a nossa alma. Agora, vamos colocar assim. E aí depois o que vem também? E a parte de portas. O que é portas? Portas é poder de decidir bem. O que é algo entra e algo sai, mas quem abre e fecha a porta somos nós. Então nós precisamos do nosso poder de decidir, o poder de escolher, que está acima, muito acima de pensamentos, de emoções e de vontades. Nós precisamos entender isso. Ah, mas eu não sinto. Ah, mas eu não penso. Ah, mas eu não tenho vontade. Deus vai falar: sobe. Você tem o poder de escolher. E eu é quem te dou a escolha pelo poder da minha palavra. E a minha palavra sempre vai te encaminhar para aquilo que é vivo, para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito e para aquilo que é agradável.
ao teu espírito e não à tua carne. Amém, amados? Então, esse livro de Neemias, ele vai tratar disso, a respeito de uma restauração de alma, o nosso poder de sermos protegidos pela própria palavra de Deus e o poder de decidirmos muito bem pelo Espírito de Deus e a palavra santa do Senhor. Amém, amados? Me ocorre agora um versículo que está lá em Timóteo, que eu recebi essa semana de um pastor, irmão, ele colocou ali a respeito de Timóteo, e fala ali, irmãos, que pela palavra e pela oração, tudo não as coisas não precisam ser rejeitadas, deve ser abençoada. A palavra abençoada, nós podemos orar e abençoar. Mas veja que ali está dando um lugar no qual você e eu temos que caminhar, que é pela palavra. Às vezes queremos abençoar aquilo que é profano. Deus não vai abençoar aquilo que é profano. Então é por isso que ele fala, Paulo orientando Timóteo, pela palavra e pela oração, você vai abençoar aquilo que está chegando até você. Então, é exatamente isso que nós queremos. Pela palavra, liberar a bênção para as nossas vidas. Então, existem fundamentos que estão errados dentro de nós. Existe uma maneira, um padrão, uma formatação, um sistema operacional, vamos colocar assim, dentro daquilo que é a linguagem da computação, um sistema operacional precisa ser arrancado e ser colocado outro. Romanos capítulo 1 e 2. Transformando-vos pela renovação do seu sistema de pensamento. É isso que Paulo está falando ali para os romanos. Então, o que Deus vai fazer nessa temporada é tirar toda a idealização. Toda não, né? Aquilo que conseguimos alcançar. Mas tirar toda a idealização, todo o sistema operacional que fundamenta algo que Deus está falando. Filho, pode ter sido bom, mas eu quero arrancar. Filho, pode ter sido ruim, mas eu quero arrancar. Porque para mim, o teu Deus é algo depressivo, é algo de vale, é algo de morte, é algo que é a fonte do dragão e eu preciso te arrancar desse lugar. Então, amados, é algo muito tremendo, porque Deus começou essa palavra falando muito profundamente ao meu espírito, falando comigo a respeito de um fundamento que o meu esposo me orientou, trazendo ali uma palavra muito pontual. Ele falou, olha, você firma a sua vida nisso aqui. Chegou o tempo de eu falar isso para você. Irmãos, e é tão interessante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. A temporada espiritual a qual estamos vivendo, nesses 3 meses que temos, e estamos nesse último mês dessa mesma temporada, o que Deus está falando para a gente é esvazie-se, caminhe por fé, não por vista. E a fé vai te fazer sentar, a fé vai te fazer pôr a boca no pó, porque a fé não te dá direito de agir sem Deus ter mandado agir. Isso é tremendo da parte de Deus. Nós estamos na temporada do esvaziar. Deus está falando, eu quero que você descanse. Eu quero que você se esvazie. Eu quero que você faça a tua entrega. E como nós vamos fazer isso sem nos humilharmos, irmãos? É impossível. Como que você e eu, com os temperamentos que temos, cada um na sua área, vamos querer ficar sentados quando parece que tudo está pegando fogo, quando a discussão acontece, quando os problemas chegam? Como você vai querer ficar assentado? E aparentemente braços cruzados. Parece que não dá certo com a nossa natureza adâmica, que é uma natureza de atitude, às vezes, ou até de passividade. Mas dentro daquilo que às vezes é a passividade, a gente fica remoendo. Então, o Senhor, ele quer fazer algo de arrancar as manifestações de Adão de dentro de nós. As manifestações da serpente, as manifestações do quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da independência, é a árvore da rebelião, é a árvore da eu vou fazer, independente se isso traga vida ou morte, não importa, eu quero fazer. Então, Deus vai falar para nós, sente-se e governe do lugar onde eu estou assentado. E isso vai fazer com que você e eu tenhamos que ficar paralisados. Isso é extremamente difícil. É humilhante, já tenho falado sobre isso. Porque nós queremos agir e Deus fala, quieta aí, fica sentada, porque eu estou trabalhando. Então, diante disso, vemos tantas coisas, às vezes até pomos a mão, mas dá tão errado, não é? Então, o Senhor está falando, é tempo de eu agir. Mova-se quando eu me mover. Então, para mim, amado, que estou aprendendo agora aos tempos do Senhor, me veio muito revelado, e talvez para mim seja seja a estação mais importante,
que nós venhamos a viver, porque nessa temporada, na temporada do outono espiritual, nós estamos vivendo aquilo que é o esvaziar-se, o entregar, não se mover sem Deus ter se movido. Então, é muito tremendo para mim, porque dentro daquilo que é o próprio conhecimento que temos, aqueles que estão aí, que têm um conhecimento um pouco mais aguçado da palavra, já tem uma certa caminhada, uma certa experiência, isso é frustrante, vamos colocar assim. Porque você fala, mas Deus, eu já sei resolver. Irmã Daiane, é muito difícil. Eu já sei resolver. Isso é muito interessante, porque eu poderia usar isso para atacar. Vamos ver aqui que o apóstolo Alexandre falou. É o tempo de Deus, irmãos, é o tempo de Deus, porque meu esposo, olha lá, isso é muito interessante, porque eu poderia usar isso para atacar. E no tempo certo, recalai, ei, é isso? E no tempo certo, veio para te proteger, isso é tremendo. Veio para me libertar, isso é tremendo, irmãos. Ver um esposo caminhando dentro do sacerdócio, o qual Deus deu para ele. Então, ali, com aquela palavra, quando ele me entrega aquela palavra, é porque ele viu o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha preparado para mim, e veio me trazer com mansidão de espírito. E aquele que corrige com o espírito de mansidão. E aí veio dentro daquela mansidão com a qual ali a gente é sentado à mesa do café, do almoço, eu não me lembro certinho. Shalom, shalom, pastora Sônia. Então, o que aconteceu naquele momento? Ele veio me trazendo uma palavra de proteção, como ele colocou, mas mais ainda, uma palavra de arrancar um fundamento estragado de tempos que fundamentou a minha expectativa em algo totalmente equivocado, em algo que fez com que eu comparasse o que eu recebia das pessoas de maneira equivocada. Criou-se um padrão de comportamento. E aí eu esperava que as pessoas ao meu redor me dessem aquilo de comportamento. E às vezes você está balizado no comportamento daquilo que sua mãe foi, naquilo que o seu pai foi, naquilo que a sua igreja foi, naquilo que você mesma foi, naquilo que você achou que deveria ser. É bem Naamã. O padrão de comportamental, de soluções de Naamã, fez com que ele não recebesse aquilo que era o profético de Deus. Por um tempo. Ele se estribou, mas graças a Deus que daqui a pouco ele abriu o coração e recebeu a cura para aquilo que era a sua própria lepra. Então, o que nós precisamos entender, amados, que Deus vai querer pegar aquele fundamento que você norteou a sua vida. E temos dois fundamentos para tirar, então. É o idealismo, Shalom, irmã Cristina Pantoja, o idealismo que formamos através da nossa cultura de vida, e às vezes até geracional que recebemos, o idealismo e a comparação. Porque o que acontece? Como eu recebi, em algum momento da minha vida, uma carga de satisfação, aquilo que eu tinha expectativa de relacionamentos, pegue aí para a tua vida. A partir de agora, eu comparo. Mas essa amiga não está me dando o que aquela amiga me deu. Mas a minha esposa não está me dando aquilo que fulana me deu. E eu estava pensando no adultério hoje cedo. Vai segurando aí e vai pensando. Isso, aquilo que nos protegeu aparentemente. Nós temos aí algumas vertentes, mas vamos chegar lá. Então, veja bem, irmãos. Aquilo que aparentemente foi tão bom. Imagine um adultério. Veja se não dá para nós idealizarmos uma conduta de adultério e ficarmos esperando o que a amante, que o amante produz na vida do esposo. Por quê, irmãos? Porque nós vamos trazer o comportamento do amante e da amante para dentro da expectativa dentro de casa. Mas fulano está sempre bonitinha quando eu chego. Mas o fulano está sempre pronto para mim. Mas a fulana, ela faz isso, isso e isso. E aí você vai começar a comparar. E isso, você às vezes até largou da amante, até largou do amante, mas aquele padrão de comportamento que solidificou no teu coração, como a mulher da estátua de sal, você olha para trás e o que você percebe? Aquilo te paralisa, te congela, te mantém, te conserva. O que é o sal? Sal é um conservante. Então, você fica conservado naquele lugar onde você está olhando para o passado, mas conservado no passado.
Você não quer mais nada do futuro. O anjo está falando, é para frente, vamos sair desse lugar. Mas você está conservado naquela expectativa, naquele lugar que formou um fundamento dentro do teu coração. Então, por isso estamos falando para nós observarmos aquilo que são os nossos relacionamentos e os quais chegam até nós, mas tem um ideal que paralisa aquilo que nos está sendo dado. Tem um ideal. E aí você comparar, mas meu esposo não dá tudo que eu preciso. Ah, mas a minha esposa não dá tudo que eu preciso. Mas comparado com o quê? É com aquilo que Deus está falando para você nessa temporada, esvazie-se. Assente comigo e deixa eu pôr a casa em ordem. Coloque-se na minha presença e eu vou chacoalhar, eu vou abalar o que pode ser abalado. E vai ficar só aquilo que não pode ser abalado. Você entende o que Deus está falando hoje? Talvez, irmão, seja um pouco de difícil compreensão essa palavra, mas em nome de Jesus eu orei para que o Senhor nos esclarecesse tão profundamente, a ponto de ele chegar e trazer o martelo que esmiuça a pedra, que é o fundamento dessa prisão de idealismo e de comparação e, logicamente, de frustração na nossa vida, para que nós possamos receber o que as pessoas têm para nos dar. Ai, mas eu gostaria que meu filho fosse assim. Porque às vezes admiramos tanto o filho dos outros, ou o nosso primeiro filho, ou o nosso segundo filho, e temos o terceiro, o quarto, o quinto filho, o primeiro filho, mas o filho que eu escolhi, esse é o meu padrão. E aí eu massacro os outros porque aquele é o meu padrão. E aí o fulano não me dá o que o outro entrega. Ah, mas meu marido não me dá o que aquela pessoa lá do teu passado me entregou. E aí, aquele idealismo forjado em algo que é mentira. Por que eu vou falar que é mentira? Não, irmã, mas era um relacionamento legítimo, eu estava casada, estava tudo certo. E meu marido me entregava. Às vezes vai se tornar ilegítimo para você, porque Deus está falando, deixe ir, passou o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Passou o tempo. Isso, vai recebendo aí. Passou o tempo de você ficar com esse fundamento ideal, onde você acha que agora tudo que eu tenho que te entregar tem que passar por esse crivo. Olha, deixa eu falar uma coisa. A esposa que você tem agora não é tua mãe. O esposo que eu tenho agora não é aquela outra pessoa que eu tive relacionamento. Lá no passado, me entregou tudo que eu desejaria que uma pessoa na alma me entregasse. É necessário nós entendermos isso. O tempo mudou e a pessoa é outra. O fundamento é outro, porque a pessoa só vai entregar o que ela tem. E às vezes nós estamos agarrados no pescoço dela, falando: paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. E Deus está falando: ela não te deve nada, porque ela só tem isso para te entregar. Então, talvez o que estejamos pedindo para Deus em relação a esposo, a esposa, a filho, a mãe, a pai, a pastores, a igrejas inteiras, a sistemas eclesiásticos inteiros, talvez até seja legítimo, mas está sendo ilegal porque não é mais o tempo de você esperar isso. Não é mais o tempo de você ficar comparando aquilo que você tem agora com aquilo que você teve no passado. Por isso o Senhor fala que é errado nós falarmos que o passado é melhor do que aquilo que estamos vivendo hoje. Lá no livro de Eclesiastes também, eu creio que é Salomão que falou isso. Então, irmãos, o Senhor, ele quer atualizar o teu tempo. Filho, o que você está vivendo? Filha, o que você está vivendo é agora. O que eu tenho para te dar é agora. E você vai precisar permitir que eu te toque poderosamente. Irmãos, outra coisa que Deus falou para mim hoje cedo, enquanto estava orando para fazer essa ministração, o Senhor falou profundamente ao meu espírito. Ele falou em agosto, no tempo do verão, onde vocês estão aprendendo a colher ainda e a fazer terminar a força da guerra, eu me manifesto como pai de vocês. Agora, no outono, eu quero que vocês se manifestem como os meus filhos e recebam filiação. No tempo de Av, que é o tempo do agosto de Deus, o tempo do mês de agosto, Deus está falando, eu sou teu pai. Agora, no tempo de novembro, dezembro, Deus está falando, você é meu filho. Você é meu filho, então você precisa receber a adoção de filho. Tem um hino do Antônio Cirilo que ele fala, recebe a paternidade de Deus, recebe a paternidade de Deus. Então é o que precisamos. Tem um outro hino que fala adotado como filho.
Depois eu vou pôr no grupo, nós somos adotados como filho, então o espírito de adoção está vindo para nós. Para quê? Para que nós vençamos aquilo que é a orfandade. Então, veja, amados, que no tempo em que Deus mostrou para nós que havia uma mulher gerando, pela sua dor, algo que ficaria marcado por um tempo inteiro, chamado Benoni, filho da dor. Vem um pai de nações e fala, não, filho da mão direita. Só que você e eu precisamos aceitar o tempo da filiação. Deus está falando, você é meu filho. Ele vem para Jesus e fala, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E Jesus foi gerado pelo poder da palavra no ventre de Maria. E Jesus é formado no teu ventre e no meu ventre através da palavra. Então é necessário que a igreja do Deus vivo receba o espírito de filiação. Então Deus está falando, abre o teu coração para você receber o espírito da filiação que eu estou derramando abundantemente nessa temporada. É Ben. E Ben quer dizer filho. Benoni, filho da dor. Benjamim quer dizer filho da mão direita. Eu e você é que vamos escolher qual é a personalidade que vamos manifestar. Ou nós vamos ser filhos da dor, ou filhos do diabo, filhos do homicida, filhos da mentira, filhos de Adão, da natureza das trevas. Ou nós vamos entrar por aquilo que é a aceitação da voz do Pai. Ou tu és meu filho, hoje eu te gerei. Você é filho da minha mão direita, você é filho de governo. Eu te dou porção quíntupla. Sou eu que te estabeleço. Sou eu que te achego ao meu coração, então recebe. É tempo de nós subirmos para receber essa filiação. Deus não está falando, eu sou teu pai. Deus está falando, você é meu filho. E nós precisamos assumir isso, porque pai, ele já manifestou lá no tempo passado, lá de agosto, lá no mês de Av. E você entende a movimentação do reino do Espírito? Eu comecei a entender hoje, foi me dando uma alegria do Espírito Santo, e eu espero que você saia daqui, eu creio que você pode sair daqui alegre hoje. Você pode sair dessa ministração cheio de uma expectativa de que Deus vai visitar os lugares de depressão, vamos colocar assim. Porque Neemias, ele foi olhar a cidade. Quando ele recebeu a notícia de como estava Jerusalém de Deus, que coisa tremenda, irmãos. Olha aqui, agora vamos entrar no livro de Neemias. Veja aqui, no começo ele fala aqui, olha, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev. Kislev quer dizer novembro e dezembro. É agora. É agora. Kislev, estamos nesse mês. Confiança, segurança. Nessa temporada ele recebeu uma notícia, veja lá. Ele recebeu, no 20º ano do reinado de Ataxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, que é Suzã, chegou Anani, um dos meus irmãos, que veio de Judá, com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Irmãos, por que estamos falando isso novamente? A respeito de cativeiros, de lugares da nossa alma. Mas você não fez o diminuir para caber, não fez o servir para caber? O apóstolo Alexandre não está falando tanto essas coisas? Sim. Mas eu estou falando de uma estratégia espiritual de descanso e de entrega. É outra estratégia. Falamos esses tempos atrás a respeito de nós pleitearmos a nossa causa diante do Senhor. Agora é o tempo da entrega. E de nós começarmos a falar para Deus, pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo, porque eu estou assentado e não me levantarei enquanto o Senhor não liberar a palavra. Então é o tempo onde você entrega e Deus opera. Não é o tempo de nós operarmos pelo poder da palavra. Entenda bem o que eu estou falando. Mas é o tempo de nós entregarmos tudo para Deus. É o tempo de esvaziar-se, para Deus criar algo novo. E depois você vai entender porque Deus precisa criar uma estrutura de filiação da eternidade dentro de nós. Para que nós vençamos o que está por vir agora, depois do mês do dia 20 de dezembro, nós vamos enfrentar outro tipo de atmosfera. E é como eu tenho falado muito aqui no bate-papo, Deus nos antecipa o tempo. Nós paramos de correr atrás das falcatruas do adversário. Nós paramos de correr atrás das armadilhas do adversário. Quando ele chega, nós nós é quem estamos preparados. Você entende isso? Quando ele vai chegar no nosso território, nós falamos, bem-vindo ao campo de batalha. Nós estamos preparados, porque o nosso Deus nos preparou. É disso que estamos falando nas partes espirituais. Quando falamos de atmosfera, quando falamos de outono, quando falamos de verão, primavera, estamos falando de armas espirituais.
Quando falamos de utensílios na casa do Senhor, estamos falando de armas espirituais. Quando falamos de descanso, quando falamos de guerra, quando falamos agora assenta, agora levanta, agora faça de tal maneira, nós estamos falando daquilo que Cristo conquistou para nós. São realidades espirituais que precisamos colocar em prática para que o adversário saiba que somos um povo amado por Deus. Para que o adversário saiba que não fomos deixados à deriva desse mundo tenebroso. Para que ele saiba que o nosso Deus é um Deus de amor. Porque a primeira coisa que Satanás quer roubar do teu coração é ser amado por Deus. E a segunda coisa é a fé. Porque se nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o Senhor não me ama, a nossa fé foi para o espaço. Então o Senhor está trazendo para nós uma confiança, uma segurança, filho, Kisler, eu estou trazendo uma segurança para você. Uma notícia vai chegar, mas eu quero que você geste isso. Vai chegar uma notícia, mas eu vou te dar a estratégia de como você vai fazer isso. E ele vai aqui e ele pergunta, como estão os nossos irmãos de Jerusalém? Aí os irmãos dele falam, os irmãos de Jerusalém, observe a notícia. Olha, eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e que estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação. Eles passam por privação e humilhação. E aí ele fala, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas foram queimadas. As portas da cidade foram queimadas. E aí aquele homem que perguntou, interessado, porque tem gente que pergunta da tua vida e da minha vida, não é interessado para prantear ou para se alegrar. É só por curiosidade mesmo. Então tenha cuidado com quem você abre a sua intimidade de depressão, de privação, de tribulação. Não é qualquer um que vai chegar até você e vai ouvir a tua má notícia e vai se entristecer com você a ponto de fazer o que esse homem fez. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus dos céus. Vai ter pessoa que vai falar para você, como vai, fulano? Como está? Como vai a tua casa? Só para se alimentar das nossas dores, muitas vezes. Aquele risinho lá embaixo. Dentro do coração, atrás do coração. Bem feito. Então tenha cuidado com que você abre as suas dores, as suas necessidades e até as suas vitórias. Porque tem gente que tem inveja. E tem os que são os devoradores da nossa tristeza. Sim, olha lá, ou por inveja dos nossos avanços. Então tenha cuidado. Não é todo mundo que está pronto para chorar com você e se alegrar com você. Mas esse homem pranteou, jejuou e se colocou diante de Deus. Ele se assentou perplexo da situação do povo de Deus. Ele estava lá servindo o rei, a vida dele estava cômoda, estava tranquila, ele era copeiro do rei, tinha um alto posto naquele lugar, tanto é que depois você vê o que o rei libera para esse homem, ele não era qualquer um, porque para receber tanto favor de Deus, primeiro a poderosa mão do Senhor estava sobre ele, e depois ele tinha uma conduta, ele tinha um status diante do rei, e vamos falar profeticamente, nós temos um status sim diante do nosso Deus, e nós vigie, menos é mais, exatamente. Então, em relação à nossa língua, e os nossos segredos, e os nossos caminhos, o menos, às vezes, é mais. Tenha sempre uma motivação muito correta, o porquê você vai falar as coisas. Porque às vezes você quer falar porque você está carente. E às vezes você quer falar porque você quer se sobrepor à vitória que você teve. Então, cuidado com a tua motivação, porque isso é que vai destravar a tua língua. O que destrava a nossa língua, amados, é a nossa motivação. Então, você vê, então, né, eu ganhei, né, eu fiz, né, eu virei, eu aconteci, né? E por que você está falando isso? Às vezes é só para aparecer, só para receber, ai, que bom. E às vezes a pessoa não está achando nada bom. Então, cuidado com a tua motivação. Vigiar a língua tem a ver com as carências do nosso coração. Ei, veja aquele homem, o Ezequias. Ele foi e levou toda a comitiva de Babilônia para olhar os seus feitos, suas riquezas. E Isaías vem e fala para ele, porque você mostrou tudo isso aí para esse povo vai vir saquear você. Então, o que Ezequias verdadeiramente tinha no coração? Para abrir uma brecha tão tremenda para espíritos roubadores. É porque ele queria verdadeiramente se mostrar. Então, cuidado com isso. O que está no teu coração faz com que você mostre a mais ou faz com que a mais, dentro daquilo que é a sua privação ou aquilo que é a sua, entre aspas, exaltação. Então, vigie de verdade, porque é o teu coração que vai estar sendo exposto. Amém? Então, vamos voltar aqui. Então, esse homem, ele teve uma manifestação poderosíssima diante de Deus. Chorou, jejuou.
E o que eu estava dizendo é a elevação a qual temos diante do Senhor. Esse homem era copeiro do rei, ele estava servindo o rei. Nós também servimos ao rei. E precisamos agora, shalom, shalom, apóstola, Deus te abençoe. Então, nós também precisamos entender qual é o nosso posicionamento diante do nosso rei, para podermos pedir tudo aquilo que é necessário. Aí observe que, mais para frente um pouco, no mês de Nissan Abib, que é o primeiro mês do ano espiritual do Senhor, 9 meses depois, mais ou menos, o que acontece? Aí o Senhor prepara uma situação. Veja que ele esperou um tempo. Ele não saiu 9 meses depois, ele não saiu correndo para falar com o rei. Quer dizer que os irmãos que estavam em tribulação, em privação, em humilhação, 3 situações diferentes de derrota, ele esperou 9 meses para se colocar em atividade? Sim, esperou. Sabe por quê? Porque a fé não se apressa. Por isso que eu falo que a fé é humilhante, porque a fé te faz esperar. A fé te paralisa. Se você tem fé, verdadeiramente, você não vai se apressar. Ai, mas tá morrendo. Ai, mas tá aqui, irmãos. Privação, humilhação e... Você vai estar aqui? Tribulação. 3 palavras terríveis. Você entende que não dá para você e eu sermos Deus na vida de ninguém? Não somos Deus, irmãos. Então espera. Espera comando. Gere. Esse homem foi fazer algo de geração. Ele recebeu uma notícia, aliás, de gestação. Ele recebeu uma notícia, já veio do céu um peso sobre ele. Se humilhou, orou, jejuou e ficou esperando o bom momento da parte de Deus. 9 meses, ou seja, ele foi gerado por uma palavra que ele percebeu que os irmãos dele estavam em cativeiro. Ele se quebrantou com isso, Deus achou lugar no coração dele e a partir disso ele ora e espera. 9 meses. 9 meses. Então é o que eu estou dizendo, irmãos. A fé não se apressa. A fé confia. A fé espera. A fé depende. Agora, quanto temos dependido do nosso Deus para resolver problemas e situações e más notícias que se achegam a nós? Já saímos correndo fazendo as coisas. E aí quebramos a cara. E aí o culpado é o Senhor. Não, com certeza. O culpado é o nosso Deus. Não, Senhor, mas o Senhor não me guardou. A tua palavra falou que os irmãos estavam em tribulação, em privação, em humilhação. E eu fui me mover. E Deus vai falar, quem mandou? Quem mandou? E a culpa é minha? Você que meteu os pés pelas mãos e a culpa é minha? Então, irmãos, o Senhor está levantando um povo que entrega. Não é um povo que sai correndo às pressas. Não é tempo de sair correndo às pressas para resolver nada. É tempo de assentarmos e ouvir a voz do Senhor como profetas de Deus, que ouvimos a voz do Senhor, como videntes de Deus, que ouvimos a voz do Senhor, que vemos aquilo que Deus está fazendo, que foi o que aconteceu com o apóstolo Alexandre na nossa mesa esses dias atrás. Ele ouviu o que Deus estava pensando e ele veio e liberou a palavra de libertação para a minha vida. Você tem um fundamento de expectativa errado. Isso é idealismo. Isso é comparação que te leva à frustração. Saia desse lugar com amor, com carinho, com respeito e trazendo dignidade à minha vida. Não foi me responder. Como ele falou, ele poderia ter usado aquilo como arma, ele poderia, num momento de discussão, ter falado para mim, você está fazendo isso porque você foi gerada dentro de uma expectativa que você tem. Poderia pegar a palavra de Deus e a usar como pão para alimentar a minha vida, usar como pedra. Você entende a diferença? E dentro desses 9 meses aqui, os quais Neemias teve que esperar, muitos de nós já teríamos transformado o pão, que é a palavra de Deus, teríamos transformado em pedra por causa da nossa precipitação, por causa do nosso autogoverno, por causa do nosso autodomínio. Não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Rapaz, é tribulação, é cativeiro, é vergonha. Estou em privação, eu tenho que fazer algo. Ei, aquietai-vos e saber, eu sou Deus. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou queimar os carros deles no fogo. Eu vou quebrar o arco e a lança. Eu sou o Senhor. Mas nós, então que o Senhor nos dê essa graça. Irmãos, nós estamos na temporada de filiação. Deus está olhando para você nos olhos e falando, você é meu filho. Tempo da filiação. Ben, tome isso de verdade. E se Deus tem a gente por filho, será que Ele não vai fazer nada por nós? Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagine, meu Deus, o Todo-Poderoso, o Pai das luzes, o Pai da eternidade. Será que Ele vai permitir nós ficarmos no aperto sem Ele ter uma
como que eu posso dizer, um propósito nisso? Que tipo de Deus você crê? Ai, ele me feriu, ele me machucou. A palavra de Deus diz, ele faz a ferida e ele sara. E ele mesmo nos revigora. E nós viveremos diante dele, porque tem bálsamo, tem o hino que fala isso, baseado na palavra de Deus. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. E a primeira parte do que eu falei está em Oséias. Ele faz a ferida e ele cura. Depois de 3 dias, nós vamos ficar cheios de vigor. Mas o problema, calma, é que nós somos donos da nossa vida. Nós é que queremos mandar. E estamos cheios de fundamentos errados. Como eu, no alto da minha arrogância, é meu esposo que não me dá tal coisa. Não estou falando que seu esposo dá. Quando ele começou a conversa, ele falou para mim, não que eu esteja te dando tudo o que é necessário eu te dar, mas eu quero te trazer esse alinhamento. Ele já começou se humilhando na palavra. Eu sei que eu estou errado em muitas coisas. Eu sei que eu preciso crescer e te dar muitas coisas que são legítimas que você peça. Mas esse fundamento não permite que você absorva nada do que eu te dou. Você não consegue comer do que eu te dou. Nada. Nem um carinho, nem um presente, nem um cuidado, nem isso, nem aquilo. Você não consegue receber, porque você tem um fundamento ideal, de idealismo dentro de você. Porque você passou por uma circunstância, você gerou algo, e o Senhor permitiu que você chegasse com esse algo até agora, com esse fundamento idealista até agora. Mas o Senhor está trazendo um martelo que esmiuça essa pedra fundamental do teu coração. Isso é ilusão, isso é mentira. Passou o tempo disso, agora abra mão disso, você entende? Porque isso não permitia eu comer aquilo que ele estava me dando e me satisfazer com aquilo que o meu esposo já estava me dando. Porque aquilo repelia pela comparação. Isso é muito sério, irmãos. Pela comparação. Eu comparava, eu falava, não, mas não é isso. Então eu desprezava tudo quase que ele me dava. Eu comia só um pouquitinho. E aí tinha um fundamento. Sabe qual era o fundamento? Insaciável e interminável. Me tornei uma mulher insaciável e interminável nos meus processos. Porque eu criei um padrão de ideal. E às vezes sua esposa está te dando algo, sua esposa está te dando algo. Mas aquilo que você fundamentou, isso mesmo, irmã Andréia, em nome de Jesus, choros de arrependimento. Mas aquilo que o teu esposo está te entregando, não serve, não está bom. E por que não está bom? Porque o egoísmo gerou uma expectativa que essa pessoa que está do nosso lado, e que Deus deu, já falou para você e para mim muitas e muitas vezes, que foi Ele que deu, nós estamos lá, como eu já falei, no paga-me o que me deves. E a pessoa está lá ralando, querendo dar. Nossa, estou fazendo o máximo. Não consigo dar mais. Que é no caso do meu esposo, irmãos. Temos que falar, quando ele foi algoz, mas agora ele não é mais algoz, irmãos. Mas o adversário quer manter. Irmã Daiane, vai chorando aí, vai entrando na humilhação do Senhor. Mas nós queremos manter aquele fundamento de idealismo que o Senhor está falando, eu preciso arrancar. Sabe por quê? Porque isso é porta de depressão para a sua vida. Isso é fonte de crocodilo na tua vida. Isso está te levando para um lugar, uma porta chamada monturo na tua vida. Porta do lixo. Aí você só consegue comer o lixo, porque isso ficou lá no passado. Isso já acabou. E às vezes era pecaminoso. E às vezes é simplesmente porque acabou o tempo. Então nós precisamos sair desse lugar de ideais, de coisas hollywoodianas, de coisas. Irmãos, a minha expectativa em relação ao meu esposo, elas são legítimas. Sabe por quê? Estão pautadas na palavra. Só que a maneira de eu lidar com elas não era legítima, era ilegal. Porque não estava naquilo que era a palavra, estava com aquilo que eu recebi e me satisfez lá no passado. E aí o Senhor está falando, esse saudosismo não está pautado na minha palavra, que a minha palavra é real e ela gera. Se ela não está gerando um esposo aquilo que a palavra liberou sobre a vida dele, é porque você tem um fundamento errado dentro de você. Porque o esposo quer mudar. O esposo quer fazer as coisas em ordem. Cada um pegue a sua parte. Por favor, não deturpe a minha palavra. O esposo, às vezes, já quer mudar, que é o caso do meu esposo em particular. Visite a sua casa e o seu esposo, sonde-o, veja se ele quer mudar. Veja se ele já tem algum fundamento de quem já quer mudar. Observe isso pelo Espírito de Deus e o Senhor vai falar com você. Pegue a minha palavra como uma base, um esqueleto, como eu disse, um balizador.
Mas não coloque aquilo que não é para você dentro daquilo que é para mim agora. Mas o fundamento é para todos. A palavra não é de particular elucidação. Pedro avisou isso. Não dá para nós fazermos da palavra aquilo que nós queremos e distorcer a palavra. O fundamento é esse. O fundamento de termos um ideal de algo, de um relacionamento que foi verdadeiramente colocado e consolidado dentro do nosso coração, e nós queremos que todo mundo haja assim. E isso estende para pastor, para ministério, para relacionamento entre irmãos, entre amigos. Às vezes você teve uma amiga tão legal, tão legal, tão legal, que agora nenhuma outra amiga serve para você. A aliança, de alguma maneira, foi quebrada. Mas agora nenhuma amiga serve para você. Porque você tem um padrão de fidelidade, de confiabilidade, de confessar em intimidade, cumplicidade. Às vezes você passou por isso. Uma amiga tão boa, que preencheu muito das expectativas. E agora você gostaria que a amizade que você tem com o seu esposo seja igual àquela que você tinha com a sua amiga? E agora o relacionamento que você tem com a sua mãe, você gostaria que fosse igual àquele que você teve com a sua amiga? E agora o relacionamento que você tem com a sua pastora, você quer que seja igual? E aí você vai comparando e vai descartando, desprezando, colocando em stand-by, colocando lá num lado. Fica aí um pouquinho, porque não chega, vai. Não chega meu padrão elevado. Não chega, não cumpre a minha expectativa. Que expectativa que é essa? É demoníaca. O adversário está querendo te alimentar do passado. E Deus está falando, o passado já passou. Trate com ele. Abra a mão. Deixe ir, porque eu tenho algo novo para te dar. E vai ser diferente. Deus não está falando que vai ser melhor ou pior. Deus está falando que vai ser diferente do que você recebeu no passado. Então, nós precisamos desse entendimento. Irmãos, quantas pessoas estão presas numa estrutura de ministério do passado? Ah, porque eu estive em tal igreja, o louvor era top. Pregador, o meu líder, irmãos. Às vezes vemos líderes, eu, por exemplo, vi líderes tremendos que hoje já faleceram. A estrutura, irmãos, o jurídico daquela igreja era impressionante. O nível de autoridade daquele homem nas regiões espirituais era tremendo. Os louvores, as organizações, as conferências proféticas de libertação. Era uma igreja, vamos colocar ali, atuavam 5 ministérios. O que eles não tinham, eles chamavam gente de fora. Uma igreja viva. O dia que eu entrei naquele lugar, eu falei, Jesus, que lugar vivo! Aqui está cheio de vida! E só não congreguei lá, porque o Senhor falou, aqui não é o teu lugar, você tem um ministério próprio. Um lugar maravilhoso. Eu imagino as pessoas que viveram e comeram desse tipo de excelência da parte de Deus. Como deve ser difícil hoje sair desses lugares, desse padrão elevado. Qual havia naquele lugar? Uma igreja que eu nunca vi igual. Crescente, viva, poderosíssima. Sei que se perderam em alguns pontos, mas aqueles que viveram ali, o Senhor está falando, deixe ir. Deixe ir. E eu estou falando desse tipo de expectativa que foi gerada dentro do teu coração e do meu, e que agora não queremos deixar ir. O seu relacionamento com o teu filho, às vezes, se rompeu, quebrou, e agora Deus está trazendo um relacionamento novo com o seu filho. E você não quer, você quer o padrão de antigamente. E Deus está falando, conforme-se com aquele que eu estou te dando agora, porque quem vai trazer a plenitude do relacionamento sou eu, não é você. Conforme-se com aquilo que eu estou te dando agora. Comece a entrar na minha forma e eu vou estabelecer a abundância. Agora, o problema é que nós queremos ficar pautados naquilo que nós idealizamos. Então, idealismo, comparação, é igual a frustração, é igual a decepção, é igual a insatisfação, é igual a nunca, jamais terminar nenhum processo que seja verdadeiramente aquilo que transborde na tua vida. Porque você está esperando algo que não existe mais. Não porque, como eu li no Shabat da semana passada, não porque seja algo que às vezes não presta, como no meu caso, não prestava mais, mas porque já cumpriu o ciclo. E se nós insistirmos em ficar com aquilo, irmão, vai ser pecaminoso, porque passou o tempo. E aquele que fica ligado num tempo que já passou está pecando contra o Senhor, seu Deus, porque ele tem algo novo para trazer. Então, voltando aqui à palavra de Deus, Neemias, 9 meses depois, olha o que acontece. Veja que coisa tremenda. No 20º ano antes, eu havia me apresentado com um semblante triste na presença do rei,
Por isso ele me perguntou, por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? O homem conhecia. O teu Deus te conhece. Por que você está entristecida se você não está enfermo? E aí ele fala, isso só pode ser tristeza da alma. Tá vendo como Deus é pontual? Aí ele fala assim, então, nesse momento, eu tive muito medo. Às vezes o medo, amados, quer nos paralisar diante de Deus e abrirmos-nos diante de Deus e falar, Senhor, são os meus irmãos. Às vezes você vai ter medo de abrir o teu coração diante de Deus para falar, Senhor, esse fundamento aqui está errado. E será que Deus vai vir e vai me dar uma martelada na cabeça? Será que Deus vai vir e vai me condenar por isso? Não, Deus está falando, é tempo de filiação. Vem, Benoni. Vem, Benoni. Vem, traz as dores. Eita, que bênção. Glória a Deus. Deus vai falar, traz as dores. Traz o processo que você passou e te frustrou. Traz as dores. Traz o que você idealizou com tanto zelo, tanto carinho. E que você ficou aí fundado. Não, Senhor, mas essa expectativa que eu tenho, ela é legítima. Deus vai vir e vai falar para você, não tenha medo, porque eu vou mostrar para você que agora ela é ilegal. E você vai ter que abrir mão. Eu vou mostrar para você que não é para você ficar esperando nisso mais. Eu tenho novo para você. Eu tenho recurso para você. Não tenha medo. Venha, Benoni, venha. E aí, esse veio, o rapaz falou, justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Adore-o, sim. E como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas a fogo. Aí ele começa a falar do problema. E aí eles vão levando uma conversa tão maravilhosamente amistosa com um amigo que tem poder. Deus é teu amigo. Só que ele é um amigo super poderoso, o todo-poderoso, o mais poderoso do universo. Ele é o nosso Deus. Então, aí ele fala, então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse instante fez uma rápida oração, meu Deus. Aqui foi rápido, irmãos, mas ele passou 9 meses gestando. Ele passou 9 meses alimentando aquele bebê que ele precisaria apresentar agora diante do rei. Ele precisaria de algo, falar, Senhor, lembra do que eu falei esses 9 meses, agora é o tempo. Agora é o tempo de eu abrir a luz para esse rei. E o Senhor vai colocar, vai inclinar o coração dele para mim. E aí olha o que ele fala. Se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Você entende que Deus te é favorável? Você entende que Deus vai falar para você, como o rei Ataxerxes falou para a vida desse homem aqui, o copeiro, Neemias, o consolador. O pai vai liberar o consolador para tratar com as portas erradas, com os lugares errados do nosso coração. E aí veja aqui, ó. Então o rei tendo a rainha assentada ao seu lado, a igreja vai ratificar junto com você. A rainha é a igreja, o rei e a rainha assistindo. A Assembleia dos Santos, que já estão arrolados os seus nomes lá no céu, estão assistindo a uma nuvem de testemunha, vendo aquilo que a igreja dessa temporada está fazendo aqui diante do Senhor. Entenda bem o que eu estou falando. Está lá em Hebreus essa palavra. Entenda muito bem o que eu estou falando. Aí depois, ele fala assim, olha, e aí ele me perguntou, quanto tempo levará a tua viagem e quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da minha missão, ele concordou em liberar-me. Só que ele não podia ir lá de mão vazia, amados. Ele não podia passar pelos lugares que ele teria que passar sem haver uma autorização do Senhor, o nosso Deus. E é isso que Deus está falando. Eu vou te dar autorização agora. Vou te dar a autorização para você se banhar no rio Eufrates, o rio das águas, o rio que quer dizer corredeira, o rio que quer dizer rio mesmo. O Eufrates, ele precisaria passar por aquele lugar e alguém teria que autorizar o rei. Ele falou assim, olha, veja, rei, Neemias estava pronto para a obra. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Sabe por quê, irmãos? Ele gastou tempo com Deus. Então, quando ele gasta tempo com Deus, Deus fala para ele, olha, filho, você vai precisar passar. Então, peça cartas. Olha, você vai precisar de material, peça material. O que ele ia precisando, as estratégias todas, ele recebeu enquanto estava gestando aquela criança. Aquele projeto de restauração, de reconstrução. Aí observa aqui. Diante da minha ausência, rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar
cartas do rei aos governadores da Trans-Eufratênia, ou seja, dos lugares de Eufrates, o rio, a corredeira, corrente, não é? Se for do teu agrado tal, a província do Eufrates, oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Então ele tinha uma travessia para fazer. E isso precisa ser pelo Espírito de Deus. Não dá para você ir a lugar nenhum sem passar pelo Espírito de Deus. Então, esse homem, o Consolador, ele está falando, eu vou te dar tudo o que eu preciso. Você vai passar por mim para chegar nesses lugares. E aí, olha o que ele pede também. E também uma carta para Asaf, que quer dizer ajuntador. Ou seja, você vai chegar num lugar onde tem recurso, está ajuntado. Oh, relebai! Nosso Deus não é irresponsável. Vai te dar um pouquinho assim de provisão e chegar no meio da obra, vai estar tudo parado, porque acabou o material. O Asaf, o ajuntador, Asaf, acho que é Asaf que fala, ele está aqui, Deus está falando, eu tenho um ajuntador para você, no teu caminho. Procura ele lá. Porque ele falou, manda carta. O Neemias falou, manda carta para ele, Senhor. Porque eu vou precisar de alguém que tenha juntado material para mim. Meu Deus. Você não vai parar no meio do caminho. Porque tem material suficiente. O ajuntador já está pronto. Me dê a carta agora, ou seja, me autoriza, Senhor. Eu vou passar nesse lugar e vou levar tudo que eu preciso. Aleluia. E aqui, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá, não, tá no versículo 8, da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, ele fala, madeira para construir as portas, as vigas da cidade, das portas da fortaleza que fica junto à casa, para os muros da cidade, assim como para eu levantar uma residência que eu irei ocupar. Ele tem já tudo estabelecido. Eu preciso para os muros, para as portas e para o lugar que eu vou precisar fazer uma casa para mim. O senhor tem condições de fazer isso? O senhor me dê a carta, a autorização. Pega a palavra de Deus que fala, junto com meu filho Jesus, eu dei todas as outras coisas. Todas as outras coisas que nós precisamos. Então, nós já temos um nome sobre nós temos uma carta, uma procuração em branco, assinada pelo nome de Jesus. E quem pode preencher, somente quem pode preencher essa procuração é a própria palavra de Deus. Então, se no teu coração tem reconstrução, o Senhor vai falar, a carta está liberada para você. Vai e se apresenta diante do Deus Pai, que eu, como filho, já te autorizei. É reconstrução, é restauração, é santificação, é libertação que você quer para o meu povo, para você mesmo. Então, está liberado. E aí a palavra de Deus diz, visto que aí ele fala que eu irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Então, o Senhor já atendeu os teus pedidos, porque ele já liberou o nome que é sobre todo nome. Então, de acordo com a palavra de Deus, você e eu vamos pedir. E aí, ele fala, sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates, oeste, ele entreguei as cartas do rei. Agora, veja que coisa tremenda. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ele enviou proteção sobrenatural. Bem armado desse jeito, como diz o hino da Cassiane, desistir por quê? Então, irmãos, estamos armados. Temos a provisão, temos proteção, temos guarda real conosco. Será que você precisa muito mais do que isso? Ou será que é o nosso coração que está endurecido para entrarmos nos lugares? Porque aqui, depois, nós vamos ver o que Neemias fez. Para entrarmos nos lugares de boca fechada, sem falar nada para ninguém, irmos examinar os lugares e começar a sentenciar aquilo que precisa ser sentenciado. O que verdadeiramente impede de fazermos a obra do Senhor? A falta de recursos que nós colocamos nas costas de Deus, a falta de proteção que nós colocamos nas costas de Deus, ou o nosso coração cheio de idealismo. Porque às vezes fomos lá no Deus da antiguidade lá da nossa vida passada, e até às vezes é um fundamento geracional que está dentro do seu coração, na sua mente, que foi colocado pelos seus antepassados, que precisa ser demolido. Ah, mas uma vez atendi uma mulher, por muito tempo atendi ela, e ela falou assim, o teu Deus, ele dá de conta-gota, o meu dá de baciada. Naquela época, eu deveria ter respondido para ela, inclusive o inferno, ele vai te dar de baciada. O meu, se ele der de conta-gota, amém, porque eu vou para o céu.
Mas é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos culpabilizar a Deus. Entre aspas, o conta-gota que ele nos dá. Porque, na verdade, se ele derramar a sua glória um pouquinho a mais, nós não vamos suportar. Mas o adversário, ele quer trazer a condenação sobre o nosso Deus. E aí aquela mulher, baseada naquilo que ela vivera com o adversário, então ela achava que Deus tinha que ser igual ao adversário. Fazer assim, fazer uma obra de magia e a coisa já acontecer. Porque é isso que o adversário faz. Quantas e quantas vezes as pessoas que frequentaram determinadas manifestações de invocação de demônios conseguiram seus projetos assim. Só que para onde foram? Para a eternidade. Então, o nosso Deus, ele tem um processual. Sabe por quê? Porque ele está nos transformando à imagem do Filho dele. E ele está mais interessado em nos transformar à imagem do Filho dele do que nos cumular de algumas bênçãos que nós estamos insistindo. Seja agora, seja agora, seja agora. E Deus está falando, você não está pronto, você vai perder. Nós queremos aquilo agora. Então, às vezes, o fundamento da comparação de como era na religião do passado vem trazer para nós uma cobrança diante do nosso Deus. E aí, a frustração, porque Deus não fez da maneira que eu queria. Então, vamos sair desses lugares. Veja aqui, irmãos. E ao chegar ali, e aqui, ó, acompanhou-me uma escolta. Sambalate no 10. Sambalate e Oronita e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Ou seja, se prepare, tem gente que não vai gostar da tua restauração. E às vezes é você mesmo, com aquilo que é a construção que eu e você permitimos fazer dentro de nós. Às vezes nós mesmo pomos gosto ruim, mas isso não é para mim, não. Mas isso assim eu não quero, porque parece que estava tão mais confortável. Sim, estava confortável, mas estava te paralisando, te prendendo. Há um lugar que eu já vou chegar lá rapidamente. E cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência na cidade. Lembre-se sempre que a palavra 3 dias, anos, semanas, está sempre ligada à manifestação da cruz. Ele ficou 3 dias ali. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, olha a boca fechada aqui, ó, não compartilhei com ninguém o que Deus havia entusiasmado, ou seja, colocado dentro do meu coração. A palavra entusiasmo vem de uma raiz falando que é como se fosse Deus nos levando adiante. Entusiasmo. Meu coração, para que eu fizesse aquilo que eu fizesse por Jerusalém. E não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. E aí, dessa maneira, saí de noite para a porta do vale. Ou seja, vale aqui, irmãos. O que é a porta do vale? Aqui é a porta onde há uma depressão. Mas eu não estou em depressão. Eu estou falando simplesmente de você não estar aplainado com o caminho do Senhor. O Senhor fala, e os vales serão levantados. E os montes abaixados. Então, é exatamente isso. O que eu estou falando são lugares que ainda te trazem fracasso, frustrações, tristezas, dores. É disso que eu estou falando. Vales, porta do vale. Aí ele faz a primeira pesquisa dele. Quais são os seus lugares que ainda estão assolados? Que ainda estão desnivelados com a plenitude que Deus tem para você? Portas de depressão. Aí ele vai lá. E eu fui até em Ratanim, ou seja, a fonte do crocodilo, ou a fonte do dragão. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Dentro da linguagem profética, olha, essa fonte do dragão está ligada àquilo que é a tua depressão. Tem uma fonte aí, ó, alimentando a depressão. Tem um fundamento aí. Veja que crocodilo, na linguagem profética, irmãs, é Leviatã. Pega lá no livro de Jó, você vai ver. Quando tiver a palavra crocodilo, Deus escrevendo o crocodilo, bate em cima e você vai ver Leviatã, em hebraico. Então, e Leviatã quer dizer orgulho. Aí ele fala, e até já, ele fala em hebraico, né? Que é a porta do lixo. Então, é exatamente isso que Deus vai querer tratar conosco. Então, hoje, 8h30 já. Então, examinei as muralhas de Israel, que havia sido derrubada, e os seus portões, que haviam sido destruídos pelo fogo. Gaste tempo com isso. Amanhã vamos continuar. Gaste tempo com isso. O sangue de Jesus te guarde. A luz da palavra de Deus te ilumine. E que os fundamentos que fazem com que você compare com idealismo aquilo que você poderia ter de melhor hoje na tua vida,
e que estão fazendo eu e você ficar em lugares de destruição, de fracasso, de tristeza, de angústia, verdadeiramente no vale da depressão, que o Senhor comece a trazer a luz para que nos arrependamos e entremos neste lugar e vamos sair da porta do lixo. Vamos sair do vale, vamos estancar essa fonte de Satanás contra a nossa vida. Fonte do dragão, a fonte do crocodilo, a fonte de Leviatã, a fonte do orgulho. Vamos colocar a natureza do cordeiro no lugar. E vamos pedir para Deus, sim, Senhor, queremos aprender de ti, tu és manso e humilde de coração. Nós vamos entrar nesse lugar e o Senhor vai arrancar, por favor, meu Deus, Espírito de Deus, traz à luz aquilo que os meus irmãos e a minha própria vida estamos fundamentados e tem trazido tanta tristeza para nós e não conseguimos desfrutar do novo de Deus. Amém, meus queridos? Até amanhã, em nome de Jesus. Hoje temos o apóstolo, às 3 da tarde, coloco na sala o livro. À noite tem oração da madrugada, em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde poderosamente. Fiquem aqui na graça. Shalom, shalom, meus irmãos que estão aparecendo aqui e os que não estão também. Glória a Deus.